ar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, tira um espetacular, bate a tira, gol! Magistral, gol de Pelé! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou contar algumas histórias sobre Pelé que pouca gente conhece. Como muitos já sabem, o seu nome real era Edison. Ele ganhou esse nome em homenagem a Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente. Pois quando ele nasceu, em Três Corações, no interior de Minas, a energia elétrica havia acabado de chegar na cidade. Na família, o seu apelido era Dico, e foi na escola que ele ganhou o apelido de Pelé, porque ele era muito fã de um goleiro chamado Bilé, e toda vez que ele jogava no gol e fazia uma defesa, ele gritava: "Aqui é Bilé, Bilé". Só que os colegas não entendiam e começaram a chamá-lo de Pelé. Como ele não gostou, o apelido pegou. Chegou na escola, os garotos não me conheciam direito, não pronunciavam Bilé, e me chamaram de Pelé. O cara me chamou de Pelé, um garoto lá, eu fui e briguei com o garoto. Professor, eu peguei 3 dias de suspensão, chamaram meu pai, todos os meninos começaram a me chamar de Pelé. Para encurtar a conversa, toda a garotada do colégio, as meninas começaram a chamar Pelé, Pelé, e eu brigava com todo mundo. Foi assim que eu peguei o apelido de Pelé, sem saber por quê. E hoje eu adoro, né? Porque é um nome conhecido no mundo todo. Seu pai, João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, também foi jogador de futebol. Ele faleceu em 1996 de insuficiência cardíaca aos 79 anos. Olha só como eram parecidos. Sua mãe, Dona Celeste, atualmente tem 100 anos e mora em Santos. Em 2009, ele mandou fazer um diamante para a mãe com os fios dos próprios cabelos. Dona Celeste é a mãe de Pelé. É para ela que o rei fez a encomenda. Um diamante artificial feito a partir do cabelo. A transformação do cabelo de Pelé será feita numa fábrica na Espanha. Ele tinha 2 irmãos, Jair, que ficou conhecido como Zoca, e Maria Lúcia. Ele era o mais velho. Zoca faleceu em 2020 aos 77 anos, vítima de um câncer de próstata. Quando ele tinha apenas 6 anos, sua família se mudou para Bauru, na Grande São Paulo, pois o seu pai, que era jogador, foi contratado pelo Bauru Atlético Clube. E aos 13 anos, Pelé começou no infanto-juvenil do clube, conhecido como Baquinho. Aos 15, ele foi apresentado ao Santos pelo Valdemar de Brito, que na época dizia que o Pelé seria o maior jogador do mundo. O Santos acreditou e acertou em cheio. Pelé não só virou o melhor jogador do mundo, como também o rei do futebol mundial e o atleta do século. Em 21 anos de carreira, ele jogou 1.366 partidas e fez 1.283 gols. Número de gols confirmado pela FIFA e por ele. O 1000º gol foi o mais aguardado e o mais celebrado até hoje. Ele foi marcado no dia 19 de novembro de 1969, no estádio do Maracanã, na vitória do Santos por 2-1 contra o Vasco, time do coração do rei. Sim, Pelé era vascaíno. O time do meu coração sempre foi o Vasco. Eu gostei muito do Vasco, gosto muito do Vasco, entende? Você foi vascaíno? Sou vascaíno. Sou ainda, para quem não se lembra, eu sou ainda. Ele ofereceu o 1000º gol para as crianças de rua, e a imprensa na época dizia que ele só queria aparecer. Não, eu ofereci, inclusive para as crianças, porque já estava vendo, todo mundo sabia dos trombadinhas, que naquela época era só os trombadinhas, né? E infelizmente muitos, né, jornalistas achou que era demagogia, que eu estava querendo aparecer. Só esqueceu de oferecer para a mãe, que fazia aniversário no dia seguinte. E essa coisa do gols, né, do 1000º gol, no dia seguinte era aniversário da minha mãe. Eu podia ter oferecido a minha mãe o gol, né? Se eu tivesse pensado, tivesse bolado, podia ter oferecido a minha mãe. Quando ele tinha entre 9 e 10 anos e viu seu pai chorar porque o Brasil havia perdido mais uma Copa, prometeu ao pai que ganharia uma Copa para ele. E 8 anos depois, aconteceu. Aí eu falei, pô, o que houve? Meu pai falou assim, perdemos a Copa, tal, e começou a chorar, Dondinho. Aí eu falei assim, pai,
perdeu uma Copa, mas não faz mal, não se preocupe que eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Eu tinha 9 para 10 anos. E em 1958 ele ganhou sua primeira Copa com apenas 17 anos. Para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, cria um espetacular legado, ela tira e gol! Magistral gol de Pelé! E o misticismo sobre a camisa 10 começou com ele. Eu treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no Baquinho, em Bauru, antes de vir para o Santos. Era a número 8. E aí chegou lá, no sorteio da FIFA, caiu a camisa número 10 para mim. Mas naquela época ninguém se preocupava com isso. Depois dessa Copa, aí sim, aí porque foi o garoto mais novo, foi a sensação, o Pelé, né? Então, a número 10 passou a ser referência. Então, antigamente existia um boato de que o Pelé não gostava do Corinthians por ter sido rejeitado, por isso nunca jogou no clube. Em 1977, no programa Vox Populi da TV Cultura, ele desmentiu esse boato. Realmente eu nunca tive nada contra o Corinthians e muita gente pensa que eu tenho bronca do Corinthians porque surgiu uma onda, uma época aí, que quando eu saí de Bauru, trazido pelo Valdemar de Brito para Santos, que eu havia passado no Corinthians e o Corinthians não tinha aceitado que eu ficasse lá. Que não é verdade, porque todos sabem, agora ficou esclarecido, que o Valdemar de Brito me levou diretamente para o Santos. Eu tinha, nessa época, 15 anos. Então, seria quase impossível, com 13 ou 14 anos, ter ido treinar no Corinthians. Pelé tinha muito orgulho da sua carreira, sempre agradecia a Deus e queria que o povo nunca se esquecesse da sua história, como se fosse possível. dá mais alegria e que eu fico mais feliz, e eu sempre agradeço a Deus, porque quando eu morrer isso não vai ser esquecido, é que ninguém conhecia o Brasil desde a primeira Copa do Mundo até a terceira. E agora outra coisa que eu falo que eu agradeço a Deus, porque quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente esquece que o único jogador que tem 5 Copa do Mundo, foi campeão 5 vezes mundial, é esse tal de Pelé que o pessoal fala aí, amigo do Edson. Porque foi 5 mundiais que ele jogou. 3 com a seleção brasileira, que foi campeão, e 2 com o Santos Futebol Clube do Campeonato Mundial Interclube. Então é o único jogador no mundo e é brasileiro que tem 5 mundiais. E este foi um pouquinho da história de Edson Arantes do Nascimento, o atleta do século, o Rei Pelé, Pelé eterno. Como ele mesmo dizia, pode aparecer até outro melhor que o Pelé, mas igual Pelé, nunca. Ele foi e sempre será único. E Pelé tem um Pelé, eu sempre brinco. A dona Celeste e o seu Dondinho fecharam a fábrica, não tem outro Pelé. Pode aparecer até melhor que o Pelé, mais que o Pelé, mas outro Pelé não vai aparecer.